Meus irmãos, é com muita alegria que eu estou aqui hoje à noite. Cada momento eu fico mais consciente de que os meus cabelos brancos são consequência da idade mesmo. Durante muitos anos, o estado de Sergipe teve poucos pastores. No começo do século XX, nós tivemos o reverendo Antônio Almeida, reverendo doutor Antônio Almeida, um dos expoentes da Igreja Presbiteriana do Brasil, que era da cidade de Frei Paulo. Depois, umas 2 décadas depois, nós tivemos um dos meus tios, que foi pastor em Belo Horizonte, chamado Paulo Freire de Araújo. Também foi deputado federal, algumas legislaturas. Depois daquele período, somente em 70 do século XX, é que eu cheguei sendo ordenado como sergipano. Depois de mim foi o reverendo Itamar. Nesta ordem cronológica, ele é o 4º pastor mais antigo do estado de Sergipe. Eu tive o privilégio de ser o seu pastor, como ele acabou de falar, na cidade de Pedrinhas. Pedrinhas foi a cidade onde eu também nasci. Se vocês forem lá na prefeitura, vão ver 2 retratos bem bonitos, o meu e do Itamar, lá na galeria dos filhos de Pedrinhas. Eu não sei se ele já contou para vocês, eu não vou contar também agora à noite, sobre os contrastes de Pedrinhas. É a cidade que mais tem contrastes. Vou citar apenas um, que morreu a semana passada. Ele chamava-se Zé Pequeno, tinha 1,95 m de altura. Então, era a cidade dos contrastes. Mas eu me lembro do Itamar, bem pequeno. Itamar deve ter nascido em 62, 63? 63. Eu me lembro de Itamar tocando violão na cidade de Pedrinhas, que quando ele colocava o violão em pé, o violão era maior do que ele. Bem pequeno mesmo. E ele já tocando violão. Me lembro dos seus 15 anos. Se você está lembrado também, ali está Gessé, o seu pai. Fomos para um sítio que Gessé possuía, bem próximo à cidade, e lá debaixo de uma jaqueira muito frondosa, Gessé preparou um churrasco e nós comemoramos o aniversário de 15 anos de Itamar. Me lembro do culto que foi celebrado à tarde daquele dia. Eu tive o privilégio de pregar. Me lembro que eu preguei sobre Eclesiastes 12. Não sei se você lembra disso tudo, Itamar. E eu tenho tido o privilégio. Depois Itamar foi para o seminário, voltou, esteve na cidade de Lagarto, esteve na 13 de maio, Lagarto no interior de Sergipe, 13 de maio em Aracaju, depois Belo Horizonte, depois voltou para 12 de agosto, que era a sua igreja-mãe, e hoje está aqui. Eu creio que somente pela bondade do coração de Itamar é que eu estou aqui tendo este privilégio de trazer uma palavra para os irmãos quando ele completa 25 anos de vida ministerial. Eu creio que Deus tem sido muito bondoso para com ele, tem usado de maneira impressionante nesta carreira tão significativa pela qual ele tem trilhado, e nós estamos aqui para rendermos graças a Deus pelas bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua vida. Eu espero que o reverendo Itamar continue sendo este instrumento de Deus, onde quer que ele esteja, sempre disposto a realizar a causa do Mestre da melhor maneira possível. Quero dizer também da minha alegria em reencontrar o reverendo Edésio. Me lembro muito bem dele quando pastor desta igreja, companheiro, colega de muitos anos de ministério. Este ano eu estou me jubilando, estou passando para a reserva, completei 70
e estou passando para a reserva do meu pastorado. Enquanto o presbitério me confiar alguma tarefa, eu estarei disposto a realizá-la. Hoje eu sou pastor emérito da Igreja 12 de Agosto, trabalho num projeto missionário no sertão sergipano. Nós estamos implantando igrejas no sertão sergipano, estamos concluindo a construção do 4º templo lá no sertão. Temos 12 campos no nosso presbitério e Deus nos deu esta oportunidade de estarmos trabalhando nesta área. Portanto, quero agradecer aos irmãos, o conselho da igreja, pelo privilégio que me dá de estar aqui com os irmãos nesta noite. Quero agradecer de maneira muito sincera a recepção que nos foi feita hoje à noite, a mim, ao Rogério e a Josi, pela nossa irmã, Dona Eunice. Ela foi a primeira pessoa que chegou aqui com a gente. Nós chegamos 4h10 e ela já estava à porta do templo. Dona Eunice, o nome da senhora é o nome mais bonito que eu conheço. É o nome da minha mãe e é o nome da minha sogra. Então, seu nome realmente é muito expressivo para mim. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu São Marcos, do capítulo 8, do capítulo 7. São Marcos, capítulo 7, e eu lerei apenas o versículo 37. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, nesta noite, que nós possamos tirar deste texto algumas lições que sejam reais para a nossa vida e que nos tragam ensinamentos a respeito do que nos ensina a palavra de Deus. O texto certamente é bem conhecido. Ele fala a respeito de mais um milagre que foi realizado pelo Senhor Jesus. Naquele ministério de mais ou menos 3 anos, considerado o ministério mais profícuo dentre aquele que foi realizado por todos os homens. E ali estavam os discípulos, acompanhando Jesus praticamente diuturnamente. Estavam passando por uma região que era a região de Tiro, a região de Sidom, atravessando ali a região do Mar da Galileia, passando pelas 10 principais cidades daquela área, chamadas de Decápolis, quando em determinado momento chegam até a presença de Jesus, conduzindo um jovem cheio de aspirações, de desejos, mas que possuía 2 problemas muito sérios, que certamente lhe causavam muita preocupação. Ele tinha problema de audição e tinha problema na fala. Era surdo e era gago, era tato, como nós chamamos. E levaram-no à presença de Jesus e suplicaram que ele tivesse compaixão daquele jovem. Jesus, naquele momento, ele usa de um critério um tanto interessante. Talvez, ou certamente, exista aqui algum médico que não usaria, talvez, aquele método que foi usado por Jesus. Ele toca com saliva nos ouvidos daquele jovem, ou na boca, toca nos ouvidos daquele jovem,
e faz uma oração a Deus. Oração aquela que foi composta de uma única palavra. Ele eleva o seu pensamento ao céu e usa uma palavra na língua aramaica, que era uma das línguas que Jesus falava, que foi a palavra Efatá. E diz o texto que, naquele mesmo momento, aquele jovem passou a ouvir perfeitamente e passou a falar desembaraçadamente. Estava devidamente curado. E foi naquele exato momento que os discípulos e a multidão que estavam ao lado de Jesus começaram a olhar uns para os outros e disseram esta frase que está na parte final deste texto, no versículo 37. Tudo ele faz esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como também falar os mudos. Meus irmãos, eu fico imaginando o que é que levou aqueles discípulos e aqueles homens que estavam ali seguindo Jesus, estrada fora, a assim se pronunciarem a respeito da sua pessoa. Quais as causas que eles descobriram e que motivaram aqueles com tanta alegria e com tanta expressão fizessem esta declaração dirigida a Jesus? E eu fico imaginando que 3 razões foram devidamente aplicadas neste texto e servem de lições para a nossa vida. Lições estas que eu gostaria de deixar com os irmãos nesta noite, para a nossa reflexão e também para a nossa edificação espiritual. Eu creio que a primeira razão que levou os discípulos e aqueles homens a assim se pronunciarem a respeito de Jesus é que eles descobriram que Jesus era realmente um homem vocacionado por Deus para o desempenho do seu ministério. Se nós procurarmos um dicionarista para sabermos o que significa a palavra vocação, qualquer um deles vai nos ensinar que vocação significa uma disposição natural do Espírito. É algo que está dentro de nós, que nos motiva e nos faz realizar aquilo que abraçamos da melhor maneira possível. E eu creio que aqueles discípulos acostumados a contemplarem Jesus andando por aquelas estradas empoeiradas da Palestina, por aquelas regiões mais variadas, estavam acostumados a contemplarem Jesus transformando água em vinho, multiplicando 5 pães e 2 peixes para alimentar 5.000 homens, além das mulheres e das crianças, dando vista a cegos, ressuscitando mortos e realizando tantos outros sinais e prodígios que eles não tinham a mínima dúvida de que Jesus era realmente vocacionado para o trabalho que o seu Pai lhe confiara. E por esta razão é que eles diziam: tudo ele faz esplendidamente bem. Eu quero aproveitar este texto, meus irmãos, para, de certa maneira, pedindo permissão ao evangelista São Marcos, aplicá-lo à vida do reverendo Itamar, que ainda menino
foi chamado por Deus para desenvolver o seu dom, o seu talento na realização do seu ministério. E Deus tem dado a este seu servo uma condição muito bonita, muito pródiga mesmo, na realização daquilo que ele tem desenvolvido. O reverendo Itamar, ainda jovem como é, tem se destacado como um dos expoentes da nossa própria Igreja Presbiteriana do Brasil. Deus tem lhe dado a condição muito variada de ser um excelente pregador, um cantor de qualidade, um escritor de uma mentalidade muito fértil, um poeta, um músico, não apenas do violão, mas do piano, do teclado. Tem se destacado de maneira impressionante no meio da causa presbiteriana. E nós sabemos perfeitamente que esta disposição natural do Espírito, quem nos dá é Deus. E por esta razão é que nós somos muito gratos a este Deus, pelo privilégio, pela graça, pela sua misericórdia que tem se renovado cada manhã sobre a vida do seu servo, dando-lhe esta oportunidade de realizar um trabalho neste mundo, sendo destacado e reconhecido pelas suas ovelhas, pelos seus irmãos, como aquele que tem feito tudo com excelência, tudo de maneira esplendidamente bem. E o meu desejo sincero é que o reverendo Itamar tenha muitos anos de vida e ele continue passeando pelas estradas da nossa igreja, neste nosso país tão grande, demonstrando a cada momento o dom que Deus lhe tem concedido. Eu creio que foi por esta razão que os discípulos assim se manifestaram a respeito de Jesus. Descobriram que ele tinha realmente um chamado especial de Deus para a realização do seu trabalho. Uma outra coisa que me chama a atenção neste texto, e que me parece tenha levado os discípulos a assim se pronunciarem a respeito do Mestre, é que eles descobriram que Jesus, além de ser vocacionado, ele era também dedicado àquilo que ele fazia. Jesus trabalhava diuturnamente, ele não se cansava, ele não parava. O seu desejo ardente, o seu objetivo era aproveitar cada instante da sua vida para a realização do seu ministério. Até mesmo quando os discípulos se preocupavam com ele e pediam que ele parasse um pouco, se alimentasse, descansasse à sombra de uma daquelas árvores, parasse um pouco naquela caminhada causticante daquela região. Quem conhece Israel sabe que Israel é muito quente, muito mais quente do que Salvador. Eu trabalho numa região do sertão sergipano, chamada Poço Redondo, Canindé de São Francisco, Monte Alegre, onde eu tenho enfrentado 44 graus nos meses de novembro e dezembro. Mas Israel, quem já foi lá sabe disso, é mais quente ainda. Você não sai de um hotel para fazer qualquer passeio turístico em Israel sem levar uma garrafinha de água. É recomendação deles lá para todo mundo. E era naquela região que Jesus desenvolvia o seu trabalho. E quando os discípulos diziam, para um pouquinho, se alimenta, descansa, ele prontamente respondia para os seus discípulos dizendo, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Eu não vim aqui para ser servido, eu vim para servir
e vim para dar a minha vida em favor de todos os homens. E somente uma pessoa, meus irmãos, que é dedicada, que abraça a obra com o coração, que se realiza com aquilo que está desenvolvendo no dia a dia da sua vida, pode agir da maneira que Jesus agiu naquele momento. Dedicação, esta coisa que é uma adesão, que é um afeto extremo por alguém, por alguma coisa que realizamos, é o que Jesus demonstrou ao longo da sua caminhada. E quando nós olhamos para o nosso reverendo Itamar, que me parece não tem uma saúde assim lá tão grande, mas pela sua dedicação, pelo desempenho, pela responsabilidade de como ele desempenha o seu papel, é certamente merecedor que os seus irmãos, que as suas ovelhas, que o acompanham no dia a dia da sua labuta, do seu ministério, olhem para ele e digam: o nosso pastor faz tudo esplendidamente bem, porque ele é um homem que foi realmente vocacionado por Deus para o desempenho do seu ministério, e é um homem que demonstra dedicação exclusiva por onde quer que tenha passado. E o nosso desejo, meus irmãos, é que Deus conceda a este seu servo esta qualidade tão significativa, que Deus coloque no seu coração, na sua vida, este desejo ardente de abraçar com todas as cordas do seu coração esta missão que Deus lhe confiou, para que por onde quer que ele venha a passar, as pessoas digam que ele faz tudo com excelência, faz tudo numa obediência ao chamado que um dia ele recebeu de Deus, e faz tudo com dedicação exclusiva à obra do Pai Celestial. A terceira e última razão, que me parece estar clara neste texto aqui, muito embora o texto não apresente como divisão, é que certamente os discípulos entenderam que Jesus, além de ser um homem vocacionado por Deus para o desempenho do seu ministério, além de ser um homem altamente dedicado à causa que o Pai lhe confiou, era também um homem de visão. Era um homem que olhava para frente. Era um homem que não enxergava apenas o aqui e o agora. Era um homem que tinha certeza de que Deus lhe confiara uma tarefa que era merecedora de alguém que olhasse muito mais adiante, que escalasse as montanhas, e ao chegar ao seu cume, pudesse contemplar do outro lado o mar, que muitas vezes muita gente não tinha ainda conhecido. Alguém que rasgasse as cortinas, que contemplasse novos horizontes, e que visse que o trabalho de Deus não pode ser limitado a quatro paredes, mas que o trabalho de Deus tem que ser expandido pelo mundo afora. E para isso necessário se faz que Deus conceda aos seus servos aquela mesma visão que dera ao seu Filho unigênito. Jesus tinha uma visão extraordinária. Quando as crianças corriam para ele, e eu tenho a impressão que o Jesus que eu conheço é diferente de muitos Jesus que a gente vê por aí pendurado nas paredes. Aquele que a gente vê por aí me parece mais um Jesus norte-americano, louro, de olho azul. Eu creio que Jesus era um morenão como nós somos, cabelo bem comprido, tanto queimado pelo sol da sua região, e por esta razão as crianças ficavam apaixonadas por ele, e corriam para o seu colo, se agarravam com ele, e os discípulos não gostavam, e repreendiam os pais: peguem estes meninos, o mestre precisa descansar.
e ele prontamente dirigia a sua palavra para aqueles pais, dizendo: deixai vir as minhas criancinhas, não as impeçais, porque das tais é o reino dos céus. Eu conheço alguns irmãos que dizem: as crianças de hoje são a igreja de amanhã. Eu digo: não, as crianças de hoje são a igreja de hoje. Esta era a visão de Jesus, isto era o que ele passava para as crianças. Na sua visão extraordinária, eu fico imaginando o papel da mulher na sua época. Na época de Jesus, a mulher era um objeto, era uma coisa, não tinha outro significado, outro valor, a não ser satisfazer o seu marido, tomar conta da sua casa, criar os filhos. E havia regiões na época de Jesus que, quando o marido morria, a mulher era sepultada viva com o marido. Perdeu todo o sentido, perdeu toda a sua qualidade de vida, e Jesus, com a sua visão extraordinária, descobriu que a mulher é igualzinha ao homem, que não há diferença entre ambos, que ela tem os mesmos direitos. E eu estou olhando assim ligeiramente para esse auditório e não tenho nenhuma dúvida em afirmar que aqui nós temos muito mais mulheres do que homens. Eu, quando era pequeno, uma mulher não podia ser funcionária do Banco do Brasil, era proibido, nem da Caixa Econômica. Uma mulher não podia ser militar, uma mulher não podia ser desembargadora, juíza. No nosso estado, quando a primeira mulher foi desembargadora, foi uma coisa extraordinária. Quando eu participo hoje de um culto de formatura, uma das coisas que eu olho em primeiro lugar é contar quantos formandos estão ali presentes. E geralmente nós temos ali 70% de mulheres e no máximo 30% de homens. E eu digo sempre que posso, nós homens, tenhamos cuidado na nossa vida, porque Jesus, através da sua visão, ele deu à mulher esta condição de crescimento. E se nós facilitarmos um pouquinho, vamos perdendo o nosso campinho de trabalho a cada momento. As mulheres estão ganhando terreno, por isso vocês devem querer muito bem a Jesus. Foi ele quem, através da sua visão, trouxe esta condição para as mulheres. Visão de Jesus. Homem e mulher são a mesma coisa, são iguais. E por esta razão, meus irmãos, é que ele merecia dos seus discípulos e de tantos quantos estavam com ele naquele momento, aquela expressão de admiração. Tudo ele faz esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como também falar os mudos. E eu quero aplicar também esta terceira qualidade à pessoa do reverendo Itamar. Jovem, mas que tem tido uma visão extraordinária. Tem se preocupado com a sua igreja, nesta caminhada de mais de 150 anos. Tem estado em vários lugares da nossa pátria, proclamando o reino de Deus, cantando louvores a Deus, tocando instrumentos, tudo isso em cima da visão que Deus tem colocado no seu coração e tem lhe dado a oportunidade de realizar esta obra da melhor maneira possível. O meu desejo, reverendo Itamar, é que Deus lhe dê não apenas 25 anos de ministério, mas que Deus lhe dê o privilégio de completar também bodas de ouro. E como você é muito novo ainda, tem muitos anos pela frente, quem sabe, numa dessas nossas exceções, você esteja ainda completando bodas de diamante. Já pensou? Pode me convidar para ser o pregador naquela ocasião que eu virei, com muito prazer. Então, meus irmãos, eu quero trazer esta palavra que sai do meu coração. Uma palavra simples, extraída da própria palavra de Deus, fazendo este paralelo da vida do Senhor Jesus
creio que não estou fazendo aqui nenhum paralelo coberto de heresia, mas estou aplicando uma coisa que é justa a um servo de Deus. Que Deus lhe abençoe, reverendo Itamar, e que a cada momento da sua vida o Senhor possa demonstrar, por onde quer que esteja passando, que um dia Deus lhe chamou, Deus lhe vocacionou, Deus colocou no seu coração um desejo ardente para ser pastor, para cuidar de ovelhas. Que um dia Deus colocou na sua vida este desejo ardente de realizar a sua obra, a sua causa, com todo o amor, com toda a dedicação. E que Deus tem lhe concedido a cada dia da sua vida esta visão voltada para o engrandecimento do seu reino. Que não apenas a Igreja da Mangueira, mas a Igreja Presbiteriana do Brasil, de maneira especial a sua Igreja Presbiteriana no estado de Sergipe, acompanhando o seu ministério, possa dizer, tudo ele faz esplendidamente bem. Deus te abençoe. Amém.